Olá, virtuosa paz do Senhor Jesus. Chegamos ao 5º dia e o nosso tema de hoje é rompendo com a autossabotagem. Como de costume, vamos ler duas referências, uma em Provérbios e a outra em João. Provérbios, capítulo 23 e o versículo 7. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. A gente vai refletir sobre a parte A desse versículo, que é, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Amém? Nós vamos refletir sobre esse texto, desse versículo, somente a parte A desse versículo. João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa aqui é uma fala de Jesus, né? Que ele fala que ele veio para que nós tenhamos uma vida em abundância. E isso aqui na terra, né? Lá no céu nós iremos herdar a vida eterna, né? Mas aí, enquanto aqui na terra, nós, através de Jesus, nós podemos viver uma vida em abundância. E muitas pessoas associam vida em abundância com riquezas materiais, né? O que também pode estar conectado, mas de principal não é sobre isso. A vida abundante vai falar de uma vida próspera, que é uma vida que vai estar em crescimento, em desenvolvimento todo o tempo, uma vida que está frutificando em todas as áreas, né, dos relacionamentos, né, áreas familiar, financeira, não exatamente de riqueza, mas aquilo que você consegue ter o suficiente para o seu sustento diário, seu e da sua família. Coisas que não estão estagnadas, não estão mortas, não estão em modo de sobrevivência, estão prosperando, que significa que estão crescendo, estão frutificando, amém? Vai falar ali de todas as áreas, sua área espiritual, física, sentimental, né? Os seus relacionamentos. Então, vai falar também da saúde física, né? O Senhor Jesus veio para que tenhamos uma vida em abundância, e isso inclui viver uma vida saudável. Aqui, como nós estamos falando de autossabotagem, o que eu quis trazer com essa referência de Provérbios 23, 7, a parte A do versículo? Porque isso é uma verdade. Como nós imaginamos, né? Aqui fala, como imagina a sua alma, assim ele é. Muitas das nossas dificuldades, das nossas limitações, vêm da nossa própria mente. Quando a gente entende que com o Senhor nós podemos tudo, né? Por isso nós temos que ter a vigilância de sempre estar submetendo as nossas vontades, os nossos sonhos, nossos projetos ao Senhor. Por quê? Porque é muito cansativo estar batalhando, se esforçando e lutando por algo que não é projeto de Deus para nós. Agora, se nós alinharmos a nossa vontade, o nosso sonho, né, o nosso propósito com o propósito de Deus, aí sim as coisas fluem mais naturalmente. Vai ser difícil, vamos ter que se esforçar sim, mas vai ser um peso que é mais leve do que a gente ficar lutando para realizar nossas próprias vontades que estão desalinhadas do propósito de Deus. Então, quando nós entendemos que nós alinhando nossos propósitos com o propósito de Deus, nós podemos tudo que nós quisermos. Tudo. Por quê? O Senhor já nos deu essa capacidade. E quando nós vamos falar de imaginação, nós vamos falar daquilo que nós pensamos, né? Daquilo que nós pensamos. Todas as nossas dores, traumas, nossas vivências, circunstâncias da vida nos levaram a ter um tipo de crença. Às vezes, não foi exatamente um trauma, mas de tanto ouvir os nossos avós, nossos pais, vizinhos, tios, professores, enfim, as pessoas que nos cercavam desde a infância,
aquilo vai se repetindo, 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 e a crença daquela pessoa se torna uma crença nossa também, de tanto ouvir falar. Então, a crença vai se formar através de um trauma ou através de repetições, que você ficar ouvindo aquilo constantemente, né, todos os dias, aquilo vai formar uma crença. Então, a partir daí, nossos pensamentos, a nossa mente vai sendo moldada. Pessoas que passam muito tempo assistindo TV é moldada pelos noticiários, é moldada por aquilo que assiste, por aquilo que ouve. Então, a nossa mentalidade vai sendo moldada. É por isso que nós temos que ser bem seletivos, bem cuidadosas a respeito da nossa mente, porque nós estamos sendo influenciados o tempo todo, mas nós podemos fazer aquilo que é possível no nosso alcance, né? Por exemplo, escolher livros que vamos ler, né? Diminuir os ruídos e as vozes externas que não condiz com o propósito do Senhor para a nossa vida. E para isso nós precisamos, né, precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos direciona, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos afasta de quem não está alinhado com o propósito dele e nos conecta com pessoas que está alinhado, que vai nos auxiliar a estar no lugar que o Senhor tem para cada uma de nós, porque cada uma tem ali o seu propósito, a sua missão nesse mundo. Tem pessoas que vai potencializar as nossas habilidades para que a gente se posicione nesse lugar a qual o Senhor tem para nós, e tem pessoas que vai cooperar com o oposto, para que a gente esteja o mais longe possível daquilo que Deus tem para nós. E nem sempre elas vão fazer isso por mal, às vezes elas nem sabem que estão sendo ferramentas contrárias, mas é isso que acontece com a gente. Por isso nós precisamos passar pelo renovo da mente, nós precisamos viver Romanos 12:2 todos os dias na nossa vida, onde a gente vai estar renovando a nossa mente pela palavra e pela direção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo todos os dias. E o renovo da mente, ele vai acontecer de forma totalmente limitada devido às nossas dores. A gente lê a Bíblia, mas a gente não entende. É como se tivesse escamas nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. Então, por isso, nós precisamos da cura e da libertação. Amém? E nós estamos aqui nesse processo, orando, jejuando e ouvindo essas meditações justamente para que, através do jejum, o nosso espírito se torne mais sensível à voz de Deus. Então, quando a gente ouve uma meditação e a gente está em oração por esse propósito de cura e restauração, a gente está mais sensível a ouvir a voz do Senhor através da meditação. O Espírito Santo ali talvez tenha uma palavra, talvez tenha um testemunho que eu deixei, e o Espírito Santo vai falar com a pessoa naquela área que ela está precisando ser moldada, né? Moldada não pelo exterior, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo vai se conectando. Então, o jejum é para isso, é para trazer esse quebrantamento, para que a gente, essa sensibilidade espiritual que muitas das vezes está nos faltando para que haja esse renovo da mente. Tá, agora vamos falar aqui da nossa imaginação. Muitas das vezes, a gente, por não estar vivendo esse renovo da mente, a gente tem crenças erradas, e essas crenças erradas produzem pensamentos distorcidos a respeito de nós mesmos, e isso, muitas das vezes, vai ser usado pelo inimigo para nos acusar e nos lembrar de coisas passadas que nós já deixamos de praticar, mas vem aquele sentimento de culpa, e aí a gente começa a viver esse ciclo da autossabotagem, que é onde eu não me acho merecedora de nada, e de fato nós não somos. Se nós formos olhar, quem é que fez alguma coisa para merecer o amor de Deus a ponto dele enviar o seu filho para morrer em nosso resgate, né? De fato não merecemos a graça de Deus, mas quem somos nós para negar receber essa graça, se ele já pagou o preço? Então, o mínimo que podemos fazer é receber essa graça como um presente que foi nos dado. E se nós não meditamos, não conversamos sobre isso, a nossa tendência é lutar essa guerra invisível que acontece na mente, onde nós passamos a maior parte do tempo lutando para não receber os presentes de Deus. Os pensamentos, eles vão, né, esses pensamentos repetidos vão reforçando as fortalezas na mente,
E isso vai gerar comportamentos e palavras que, né, comportamentos e hábitos diários que vão nos afastar daquilo que Deus tem para nós, e também palavras que são mais sentença de morte sobre nós mesmos. Então, por isso, a gente vê tantas pessoas sofrendo, né? E eu sou um testemunho vivo a respeito disso, que as minhas palavras me adoeciam, meus próprios pensamentos me geravam comportamentos destrutivos e palavras destrutivas a respeito de mim mesma. E eu cheguei um tempo de fazer vários exames achando que eu estava doente, mas eu não estava. Hoje eu olho para trás e vejo que era resultado desses pensamentos que eu tinha a respeito de mim mesma, que me geravam comportamentos destrutivos, autodestrutivos, né? E palavras também autodestrutivas e eu estava adoecendo fisicamente. A dor que estava na minha alma estava refletindo no meu corpo e eu sentia sintomas no meu corpo físico, fazia exames e não encontrava nada. Por quê? Era uma dor, uma aflição da minha alma que estava refletindo no meu corpo. Tem até uma frase que eu achei bem interessante, que quando a alma está pedindo socorro e você não está ouvindo, aí tem uma hora que ela começa a expressar de alguma maneira e provavelmente vai vir através de doenças físicas, que já é o estado extremo, de que ela está pedindo socorro há muito tempo e você não está vendo. É bem interessante. Então, quando uma pessoa acredita que não merece, ela inconscientemente, ela não sabe disso, mas inconscientemente ela luta destruindo as oportunidades que aparecem. Então, aparece uma oportunidade dela vencer, ela rejeita, ela destrói, ela mata todas as oportunidades. Inconscientemente, ela faz isso. Ela não sabe que ela está fazendo isso, mas ela está fazendo. E isso vai prejudicando ela ao ponto, cada vez ela vai piorando a situação e ela não consegue identificar o ciclo repetitivo. Mas é isso que está acontecendo, porque a autossabotagem ela vai nascer dessas crenças distorcidas e vai fazer com que a pessoa faça de tudo. Se ela tem um potencial, por exemplo, para liderança, e ela tem essa crença de não merecimento muito forte, ela vai fazer de tudo para se sabotar. Então, ela vai começar a procrastinar, ela vai começar a falhar naquilo que ela faz tão bem, ela vai começar a recuar. E aí, quando ela era para ela avançar e dar um passo de responsabilidade, ela recua, começa a atrasar, ela começa a dormir, fazer coisas, se envolver com distrações, para que ela não faça aquilo que tem que ser feito, porque ela acredita que não merece, aquilo é algo muito grande, é uma responsabilidade muito, muito grande, além daquilo que ela merece, que ela não merece tal honra. Então, são vários tipos de pensamentos que vai vindo dessas crenças distorcidas e que a gente precisa ter consciência disso para que a gente comece a orar e a quebrar, né? A gente vai quebrar como? Né? Tem um exercício que eu quero deixar para hoje. Identificar um comportamento de autossabotagem e escrever uma nova atitude prática para substituir. Então, vou dar o meu exemplo. Eu sempre, né? Quando eu lutava para conquistar algo, quando eu estava a ponto de passar para o próximo nível, eu recuava. E eu já mudava de ideia, já ia fazer outra coisa, já deixava aquilo lá, e eu percebi que muitas das vezes eu não terminava aquilo que eu começava, não concluía, não passava adiante por causa dessa crença de não merecimento. Eu não merecia o próximo nível. E então, assim, eu ficava me sabotando. Então, eu não me achava, não tinha segurança, né, para ir adiante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo dos vídeos do YouTube. Então, eu achava que eu não tinha nada para falar, que o meu testemunho de vida era muito simples, era muito, né, tinha pessoas melhores do que eu. Então, eu sempre estava lá dando desculpas, né? E o que mudou? O que eu tive? Quando eu entendi esse padrão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar contra ele. E eu só vou conseguir vencer fazendo aquilo que eu estava fugindo de fazer. Então, eu ficava enrolando, estudando coisas que às vezes não tinha nada a ver com o meu chamado. Então, passei a focar em estudar, né? Ver formatos de vídeo, essas coisas, né? Como adaptar aqui o meu tempo, porque eu tenho crianças pequenas. Comecei a investir tempo em estudar e entender sobre isso. Também a ver mais conteúdos, né, a respeito de
de cura interior, não mais para mim, mas que eu pudesse agregar aquilo que era a minha experiência para que eu pudesse também transmitir o meu testemunho. E tudo isso eu fui fazendo e chega uma hora que eu tive que colocar em prática, né? Lutar contra mim mesma. E eu comecei, no caso, postar os vídeos públicos desde abril do ano passado, abril de 2025. Então já vai fazer um ano mês que vem e glória a Deus por isso. E é assim que a gente vai rompendo, a gente tendo consciência e já orando e agindo junto, porque senão a gente não sai do ciclo, amém? Eu espero que esse breve testemunho, né, ajude cada uma a entender, a ilustrar melhor aquilo que eu estou falando. E às vezes a gente tem uns comportamentos, mas a gente não sabe o nome, né? Então, isso se chama autossabotagem, quando você começa a fazer coisas para te impedir de receber um presente, uma honra, uma responsabilidade maior, enfim. É a fuga das responsabilidades maiores porque não se acha capaz e nem se acha merecedor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia. E nesse dia nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estar entendendo sobre essa crença de não merecimento. E hoje nós decidimos colocar diante do Senhor, renunciando toda a crença de incapacidade, toda a crença de não merecimento, de indignidade e de todo medo de prosperar. Nós renunciamos, Pai, tudo isso. E aceitamos, declaramos diante do Senhor que nós aceitamos viver o que Deus preparou para nós. Nós queremos viver alinhados ao propósito original do Senhor para cada uma de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.